É importante, isso não se discute. Mas você gostou do futebol apresentado pelo São Paulo? Boa noite, Celso. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo teve uma grande vitória, né? Fora de casa, não vencia a primeira vitória fora de casa e chega a 21 pontos, está ali perto, né? Da zona dos quatro colocados ali, os quatro primeiros colocados. Acho que valeu pela vitória. Né? O São Paulo não fez uma grande partida, mas um grande resultado. Eu acredito que os dois gols do Luciano, né? Dá uma aliviada, porque fazia muito tempo que ele não marcava no Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo, os pontos que perdeu aqui no Morumbi, para os times pequenos, conseguiu aí esses 3 pontos importantíssimos. Acho que o que vale destacar são os 3 pontos. O Rogério mexeu depois no intervalo, né, por segundo tempo, mexeu bem, né? O Patrick não estava jogando nada, e aí ele coloca o Reinaldo também, né? 2 jogadores que entraram bem, né? O Reinaldo e o Neves. Acho que o São Paulo, o time do Atlético Goianiense é um time fraco, né? Um time tecnicamente muito ruim. Mas independente da ruindade do adversário, o São Paulo fez o seu papel e venceu bem. Falando do Luciano, o Luciano marcou 2 gols hoje pelo Brasileiro, já tinha marcado 2 contra a Universidade Católica, já são 4 em 2 jogos. Quando o jogador vai ganhando confiança, né, Pintado? Aí fica muito mais fácil na hora de definir, né? Eu acho que a vitória do meio de semana do São Paulo contra a Universidade Católica, eu acho que tem um peso muito especial. Né? Como foi construída a vitória, com 3 jogadores a menos, com todo o clima do jogo, e fazendo os gols, né? A bola do São Paulo está entrando, os atacantes estão num momento bom, né? E isso ajuda muito a equipe a conseguir uma vitória, como o Milho falou também. Não foi um jogo, eu assisti bem o jogo, nada fantástico, mas 3 pontos nesse momento são muito importantes. Sim, o Rogério tinha, no começo da temporada, ele falou assim, imagina São Paulo brigando por Libertadores, não fala em título, não no Campeonato Brasileiro. Até onde você acha, Brihal, que São Paulo pode ir? Então, a vitória de hoje era imprescindível pelo que vinha acontecendo e pelo que vai acontecer. O time vinha de 2 derrotas e um empate no Brasileiro, depois de ficar 15 jogos invicto, empatou contra o Lanterna em casa, no domingo passado, e eu acho que principalmente pelo próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Muito difícil pontuar esse jogo. O normal, não estou falando que é normal o São Paulo perder um jogo fora de casa, mas contra o Atlético no Mineirão, nesse momento, é muito duro você sair com pontos. Até tinha torcedor hoje do São Paulo que não sabia se lamentava ou não o fato de 5 dos 10 pendurados terem recebido o cartão amarelo hoje, estarem fora do jogo contra o Atlético. Porque é um jogo mais ou menos descartável. Só que se não vence hoje, se toma um gol no finalzinho ali do Atlético Goianiense, e poderia ter acontecido ali, houve um abafa ali nos minutos finais, a partir dos acréscimos mais, e foram longos acréscimos, 8, 9 minutos, aí o São Paulo deixando de fazer 2 pontos, só fazendo 1 ponto, poderia se complicar, e aí eu acho que a ambição, a meta, não seria, pelo menos momentaneamente, de G4, G6, G8, seria de dar uma respirada e, como aconteceu no ano passado, até correr riscos. Porque a tabela ainda está muito justinha. A diferença é muito mínima. Se você perde do Atlético Goianiense e na semana que vem perde do Atlético Mineiro, você poderia ficar a 1 ponto, 2 pontos da zona de rebaixamento. Não estou dizendo que eu acho que o São Paulo esse ano tem condições melhores do que no ano passado. Mas a matemática... Mas é melhor evitar, é melhor não correr o risco, porque acho que ficou um pouco do trauma do ano passado também. Até para você poder se dedicar um pouco mais nas Copas, onde eu acho que o São Paulo tem horizontes melhores, especialmente na Copa Sul-Americana. Então acho que se você perguntar assim, Rogério, você está seguro que a prioridade no momento é a classificação a Libertadores via Brasileiro? Eu acho que ele não está seguro. Eu acho que ninguém sabe direito qual que deve ser o melhor caminho para o São Paulo nesse momento. A gente vai saber daqui uns 20 dias. Talvez por isso, considerando o nível da Copa Sul-Americana, os adversários, talvez priorizar a Copa Sul-Americana em termos de título. Você garante um título da tranquilidade. Se você comparar com a Copa do Brasil, o caminho é muito mais fácil. Mais fácil. Para levantar uma taça não dá para comparar. Você levanta a taça e de quebra ainda garante vaga na Libertadores, que é o objetivo principal. Na fase de grupo já. Sim, do Rogério. E aí, Paulo? São Paulo te empolga, não empolga? Eu sempre falei que o Rogério ele mantém uma base daquilo que ele tem como filosofia de trabalho. É lógico que eu esperava muito mais do Atlético Goianiense hoje, até porque eu lembro no jogo do Corinthians e jogando o Atlético em casa, o Atlético jogando em casa jogou muito bem.
Jogou muito, e eu esperava muito mais. Foi um jogo muito morno, um jogo que você via em qualquer momento que São Paulo iria fazer o gol. Agora, eu fico muito feliz pelo Luciano. Fico muito feliz porque é um jogador que há 2 semanas atrás nós estávamos mencionando que ele estava numa fase ruim, e eu sempre dizendo que ele não estava numa fase ruim. Ele estava até que jogando bem, só que a bola não está entrando. Né? O Pintado sabe, o pessoal que sabe que o jogador estava lutando, estava se movimentando, mas a bola não estava entrando. E agora com 2 gols no meio de semana e agora no final de semana, isso faz com que o atleta possa, para os próximos jogos, crescer cada vez mais. Os dois jogaram, né, na quinta-feira na Sul-Americana, né? E os dois viajaram também. O Atlético Goianiense jogou em Assunção, perdeu pro Olímpia. E o Atlético é um time muito físico, né? E quando há uma perda nesse aspecto, imagino que... Mas jogando em casa sempre, e tava sempre quente é melhor, também, Joga né? bem em casa, né? O Atlético joga bem Joga em casa. bem em casa, não joga, Pintado? joga Então Não, me jogou surpreendeu abaixo, como jogou hoje. Sempre faz uma pressão, sempre é um time muito dinâmico, né? E hoje eu não achei esse time assim, até depois preciso conversar com o Jorginho. A propósito disso, antes de passar a bola para você, Silvestre, ele citou o Jorginho já está balançando. Já estão falando em demissão do Jorginho. Né? É brincadeira. Cássio, tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, Jorginho. Dá para entender isso, Pintado? Eu passo isso na pele, né? Eu sei bem como é que é. Os passarinhos começam a cantar do lado, falar, se eu não ganhar hoje, se eu empatar. Eu acho muito injusto, né, quando a gente fala que em 20 equipes, só uma, essa é uma matemática que eu não concordo. Né? 1 é mais que 19? Eu não concordo. Né? Só 1 é o melhor? Não acho. Mas é assim que a gente avalia no Brasil. Por isso a gente tem tido muita dificuldade quando se fala em evolução no futebol. Não, e sempre muito triste isso. Sempre lembrando que o Jorginho pegou esse time na zona de rebaixamento. Sim, mandaram tirou embora esse lá o time da Louso, zona de rebaixamento. Eu só pontuei isso porque talvez não dê tempo de você ligar para o Jorginho. Infelizmente é isso. Agora, Silvestre, o André falou dos desfalques contra o Atlético Mineiro. Se encarar o Atlético em condições normais, em Minas, já é uma pedreira, imagina com tanto desfalque assim. Eu acho que até mais pra frente a gente vai dar uma olhada aí no mano a mano, se der, né, de times, Atlético Mineiro e É que a gente estava conversando lá internamente que vai ser tão... É complicado você montar a defesa do São Paulo, por vai exemplo. ter que jogar o menino. Né? Porque jogar... Léo e Diego Costa estão suspensos. Então o São Paulo tem Só tem o Miranda, dos mais experientes. 5 ausentes no Campeonato Beraldo, né? Brasileiro. Mais o Luizão. O Beraldo ainda não jogou no time profissional. Olha lá. Não fez nenhum jogo no profissional. O Luizão já tem uma mínima Não, aliás, experiência. o Beraldo jogou na Copa Sul-Americana. E no meio de semana tem mais 3 desfalques, né, que são jogadores expulsos lá da Batalha de Santiago. Agora, nesse jogo aí do Atlético Goianiense, importante foi pro São Paulo não ter lá o craquezinho dos caras, porque o time deles é bom. É bom. O time deles é bom, deu canseira pro Palmeiras no Allianz Parque. O Jorginho não jogou. Né? Exatamente. E o São Paulo, pelo menos dessa vez, fez um segundo tempo razoável, né, equilibrado em relação ao primeiro, não jogou tudo que construiu na lata do lixo, como fez em algumas ocasiões. Serviu para ressuscitar aí o Luciano, que outro dia eu perguntei para ele, né, Luciano, cadê o Luciano? Ele falou, tá aqui, eu tô me matando, mas é fase. Quem jogou acho que sabe melhor do que eu, né? Às vezes a bola não entra, já fez 2 gols, 4 gols em 2 jogos, né? Então, e o São Paulo ganha a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro e vem de uma vitória fora de casa também na Sul-Americana, pontos positivos a serem destacados. E o Luciano, eu acho que tem uma particularidade, que vocês podem concordar ou não. O Luciano, ele não... No Corinthians ele não deixou saudades, no Grêmio não deixou saudades. No São Paulo ele se encaixou, se identificou. E acho até que o melhor momento da carreira dele é justamente no São Paulo. Ele já viveu um bom momento, depois se machucou, perdeu sequência, mas ele agora, recuperando a confiança, eu acho que ele passa a ser titular ali ao lado do Caleri. Mas é importante dizer que a melhor fase dele no São Paulo foi com o Diniz, né? Sim, foi. Ele estava jogando bem. Artilheiro do Brasileiro. Marcava todos os jogos praticamente, jogava todas as partidas. Ele era titular absoluto. Com o Rogério, ele não é titular absoluto. É de 2 jogos para cá, 3 que ele vem jogando, entrando jogando, mas na maioria das vezes ele estava no banco e às vezes nem entrava. Então, a fase do Luciano nesse campeonato ainda está subindo, né? Sim. Os 2 gols, claro, como eu falei, dá um alívio, dá uma confiança maior para o jogador. Mas ele precisa voltar a jogar como ele jogava com o Diniz. Porque aquele futebol que ele jogou bem com o Diniz ainda não apareceu com o Rogério. E sabe que eu E gosto é sempre também, bom viu, falar, Paulo, né? Paulo, Porque... acho que a ansiedade do Luciano também, ele errando gols quando ele estava tentando fazer.
o cara fica nervoso, começa a fazer a jogada errada. Mas isso faz parte, ele se precipita nos Isso. lances e tal. Tem que ter um mas o equilíbrio mais importante emocional. nisso tudo é porque ele tem um Calleri. O Calleri é o cara que abre os espaços, aí a defesa Vai se pros preocupa lados. com o Calleri, e aí deixa o cara sozinho, não é Pintado? E aí surgem as melhores oportunidades. Então ele tem que aproveitar o momento. Que é legal você ter, Tem que a gente tem aproveitar. observado que o Caleri Isso aí. tem aberto, tem ido mais para os lados É, isso para abrir daí. espaço para o Luciano. Mas É quando, engraçado. quando você pega um time que joga do mesmo estilo do São Paulo tem mais facilidade e o São Paulo consegue superar essa equipe. Agora, quando o São Paulo pega uma equipe que tem um ataque rápido, o São Paulo entra com 3 zagueiros. O São Paulo tem dificuldade. Você pode ver que o Atlético Goianiense, ele joga igual o São Paulo, posse de bola. Que ele fica aquele chove no molha lá, e sobra mais espaço pro time do Toca São Paulo. pro lado, Como toca sobrou pro- no jogo. Várias oportunidades pro Luciano Calleri. Então, acho que quando o São Paulo tem joga com uma equipe assim, o São Paulo tem uns espaços maiores para poder explorar. Agora, quando joga com um time recuado, um time que tem um contra-ataque rápido, o São Paulo tem mais dificuldade, até porque o São Paulo não tem a individualidade. O Luciano não completa o Caleri, porque Eu ele é não mais sei, refinado. eu não tô ele é mais convencido que os refinado dois tecnicamente juntos- que o Caleri. Não, muito mais. muito mais. Mas assim, eu não estou convencido que os o dois Luciano juntos... seja o cara. Assim, isso acontece, o fato do Caleri atrair a atenção... Os marcadores. Claro, abre espaços para o Luciano, isso é fato, mas os melhores momentos do Caleri no ano, embora eles sejam extensos, ele está jogando bem até agora, mas muito na coisa de ser muito brigador e tal, foram no Campeonato Paulista com um cara que eu ainda acho que não disse a que veio, mas teve ali um brilhareco no Campeonato Paulista, iniciando os jogos como titular, que foi o Éder. O Éder fazia esse papel que o Caleri está fazendo para o Luciano, para o Caleri. Ele facilitava o jogo do Caleri. O Luciano, eu acho que ele não facilita o jogo do Caleri. Mas são características diferentes, né? O Éder é um jogador mais lento, E mais o Luciano tático. é mais potente. Isso. Eu acho que isso facilita muito para um São Paulo que não é uma maravilha na construção do jogo. Né? Pela juventude, por ser um time ainda novo, jovem, né? Essa construção do São Paulo tem dificuldade. Outros times também. Então eu acho que o Luciano e Caleri são dois jogadores potentes que você não precisa organizar, criar algo tão maravilhoso para que eles possam definir. Se você jogar na área, qualquer um dos dois vai estar presente. Mas, Então, mas o isso Pintado, ajuda. é aquilo que Tanto eu é falo. que aconteceu o segundo gol. O segundo do Pô, gol foi Pintado, isso. Joga a bola que eles vão caçar São Então, Paulo. é aquilo que eu falo. O São Paulo só tem essa jogada. De posse de bola, abre e cruza pro Caleri ou pro Luciano. Verdade. O São Paulo não tem individualidade. Exatamente. O mano a mano falta. Sim. Você olha pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Atlético, a individualidade sobra ali. Então acho que para um time como o São Paulo, E tricampeão velocidade mundial, também, né, Miriam? tem que ter Mas jogador o de velocidade e no mano a mano. O Luciano conseguiu, numa jogada individual, fazer um baita de um gol lá contra Deixa a eu Católica, colocar o né? mestre também nessa conversa. Dominou, fintou e bateu na gaveta. Sim, mas quantas ele fez esse ano? Não, Em tô 6 falando meses. é raridade, mas Então, pra quem quer não dizer, tem nada, tem meio, tá bom. o analista de desempenho ele vai ter dificuldade para criar aí uma... Pô, pelo amor de Deus, uma mestre, jogada em 6 meses... Aproveitando já a deixa, né, antes de perguntar sobre essa questão de São Paulo, se o senhor gostou ou não, e essa história do Luciano jogando com o Caleri, acha que é o parceiro ideal para ele ou ainda não convenceu o senhor também? Olha, o São Paulo, o grande problema de São Paulo é a incoerência. São Paulo não tem um jogador de meio de campo que arme o jogo. Isso aí é fundamental no futebol. Eu pergunto aí para o Paulo César, para o Milha, que jogaram, para o Pintado, se isso não é fundamental. O São Paulo não tem esse jogador. E o São Paulo não tem aquele jogador de ataque com habilidade e velocidade para poder jogar no contragolpe, por exemplo, já que está com 3 zagueiros lá atrás, você vai ter dificuldade para tocar a bola a partir do meio de campo. Você vai ter que jogar um lançamento longo. E para isso precisa ter um atacante veloz e hábil, capaz de romper a defesa adversária no drible. O São Paulo não tem isso aí. Então ele fica nessa gangorra. Faz um bom jogo quando o adversário permite e faz um mau jogo quando o adversário não permite. Sabe, tem tanto mistério. Eu acho que o Luciano, nessas condições que o São Paulo está,
ele é indispensável, desde que ele voltou a fazer gol. E pode perfeitamente se ajustar com o Caleri. Não vejo nenhuma dificuldade, um é destro, outro é canhoto, dá para perfeitamente os dois se entenderem lá. E vou chamar o Chico Lang agora também para conversar com a gente. Chico, você acompanhou o jogo, você ficou satisfeito com o que você viu do São Paulo? Fiquei sim. Achei que o São Paulo se tocou, né? O Miller foi muito feliz. O São Paulo, quando pega um time e joga parecido com ele se sai muito melhor do que quando ele pega um time um pouco mais de categoria, né? Que tem um jogo técnico mais apurado, né? E isso quer dizer que contra o Atlético Mineiro, São Paulo vai ter problema. Agora, eu gostei muito dessa atitude do Rogério Ceni. Quando ele percebeu que o Luciano voltou a lapar, o que ele fez? Ele botou o Caleri de segundo atacante e o Luciano de primeiro. O resultado, marcou mais 2 gols. Em 4 gols em 2 partidas. Inteligente o Rogério Ceni, dentro do aspecto. E todo mundo jogou praticamente todo o Luciano. Por quê? Quando o São Paulo entra em campo, o principal cara a ser marcado quem? É o Caleri. Toca no Caleri que é gol. Então ele tem 2 caras em cima dele, 3 caras em cima dele. Agora, não dá para marcar o Luciano e o Caleri ao mesmo tempo. Tá? Principalmente esses times de nível médio para baixo. Ele não tem condição de fazer isso. O resultado é isso aí que nós vimos. Um jogo muito legal de São Paulo, mostrou muita confiança, muita firmeza. Eu só acho o seguinte, que o Campeonato Brasileiro não é a competição que o São Paulo deve se esmerar muito, não. A competição do São Paulo, sem dúvida nenhuma, é a Sul-Americana. Essa é a grande competição que o São Paulo tem grandes facilidades, mas muitas facilidades de vencer, porque é o melhor time da Sul-Americana. Mas o nível está baixo. Não importa, o São Paulo é o melhor. De todos que estão lá, o São Paulo é o melhor. Então, eu acho que precisa se fazer aí um balanço, a diretoria junto com o Rogério Ceni. Tudo bem, não perder pontos no Brasil não é importante. Mas mais importante ainda é garantir e chegar na final e levantar esse time sul-americano. O São Paulo vai fazer muito bem. Antes da gente falar até da Sul-Americana, que eu acho que está resolvido, não sei vocês, ainda sobre o jogo, os pênaltis eu acho que não tem discussão, né? Os dois existiam. Eu acho que o árbitro se precipitou. Não é? Né? Imagina se o Atlético Goianiense perde o pênalti. Você perde o pênalti. Complicado, né? Ainda mais com o VAR, não precisa ser tão ansioso para apitar. Acho que os pênaltis, para mim, não teve nenhuma dúvida. Os dois foram pênaltis, né? Sabe o que acontece? O São Paulo vai jogar, como o Pirral disse, contra o Atlético Mineiro semana que vem. Os 3 zagueiros do São Paulo são lentos. Ou os 5 zagueiros do São Paulo são lentos. Como é que você vai jogar com 3 zagueiros contra um time que tem um ataque muito rápido? Com 3 zagueiros lentos. Por isso que eu acho que o Rogério tem que rever essa escalação no Mineirão. Mineirão é um campo muito grande. Joga, né? A gente falava, né? Lança na bandeira de escanteio. Mas hoje não tem mais isso, né, Miller? Hoje não tem mais isso. O gramado é padronizado, né? Sim, mas o time do Atlético é melhor que o São Paulo. Nem tem 3 zagueiros para escalar. Então os 3 zagueiros que entrarem, os 3 zagueiros do São Paulo, os 10 que tem lá, são tudo lento. Como é que você vai pegar um ataque rápido? O Hulk, Keno, etc. Quer dizer, então, e zagueiro brasileiro, ele marca espaço. Né, Pitão? Marca espaço. Já viu marcar espaço? Então são os zagueiros brasileiros. Me ajudem aqui. São Paulo não vai ter contra o Atlético. Arboleda, obviamente, talvez só volte ano que vem. Os machucados a gente vai ficar até o final do programa. Então. Mas vamos para a zaga. Vamos ficar não vai ter o Arboleda, Léo e Diego Costa. O trio titular. Trio titular. Aí resta Miranda e mais um. Beraldo e Luizão. Então. Não sei se ele vai com 3 zagueiros com Beraldo e Luizão. Então, talvez, no meio ele não tem o Gabriel Neves e o Nestor. E não tem o Nestor. Os 2 suspensos. Olha, a gente estava falando, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, mas o Rogério está passando mais ou menos pelo que o Vitor Pereira passou para escalar o time ontem, contra o Fluminense. Vai ser uma outra história. Enfim, Luciano também não vai jogar contra o Atlético.